na economia. Eu diria que, do ponto de vista econômico, boa noite, né, os meus dois colegas têm muito mais expertise e muito mais aptidão para abordar o tema do que eu. Mas eu posso dizer, como cientista político, que essa proposta de emenda constitucional é tão política ou mais política do que econômica. É sobre poder, é sobre quem decide para onde vai o dinheiro do Estado, é sobre qual o conteúdo que a nossa democracia vai ter. Você sabe que lá no começo do século XX, o principal pesquisador que fundou as bases do que hoje a gente entende como democracia, um austríaco chamado Schumpeter, dizia que democracia diz respeito basicamente ao seguinte: a possibilidade da coletividade, por meio do seu voto, decidir de onde o Estado vai extrair os seus tributos, mas fundamentalmente onde ele vai gastar todo esse dinheiro. E se essa decisão não é proferida periodicamente por todas as pessoas, dizia esse autor austríaco, o país não é democrático. Agora vejamos o caso da PEC, portanto. Para os próximos 20 anos, nós vamos votar para um parlamento que não poderá estabelecer as prioridades orçamentárias da República. Teve um autor nos Estados Unidos que foi ainda mais intenso, chamado Anthony Downs, todos autores ligados à chamada direita acadêmica, liberais, que diz o seguinte: se o orçamento não está periodicamente disponível para um amplo debate na população, esse Estado não é democrático. O Fundo Monetário Internacional, no texto para a discussão, uma tradução do inglês do termo Working Paper, de número 82, disse que os chamados spending caps, ou tetos orçamentários, tal como se vê na proposta de emenda constitucional de número 55, maiores do que 3 anos, não são aceitáveis, porque o governo de hoje está a decidir sobre prioridades orçamentárias do governo de amanhã. Eu digo que uma criança que está nascendo agora e que daqui a 16 anos vai votar para presidente, terá o seu voto significando pouco ou quase nada. Porque se o governo é de onde tira os tributos e qual é a prioridade orçamentária para gastar, e se agora nós decidimos que nos próximos 20 anos a única prioridade orçamentária é o adimplemento da dívida pública e estamos a congelar independentemente do crescimento da economia. Portanto, pode surgir mais dinheiro, Juliano, mas mesmo que surja esse dinheiro, o governo de hoje decidiu, ainda que haja mais dinheiro para a educação, e é um país de terceiro mundo, que não universalizou, por exemplo, a educação superior, eu não vou gastar. Ainda que haja mais dinheiro para a saúde, que toda pessoa que está nos acompanhando sabe, não tem a qualidade que nós gostaríamos, eu não vou gastar. Ainda que haja mais dinheiro para estradas, para lazer, para segurança, o governo de hoje, que convenhamos, nem eleito foi, quer decidir para os próximos 20 anos que isso não é prioridade em favor dos créditos da dívida pública, e prestem atenção, ainda que haja mais dinheiro, porque é um congelamento que não leva em consideração o crescimento econômico. Isso, o Fundo Monetário Internacional, os autores mais conservadores na teoria política, chamam de um ataque ao princípio democrático. Portanto, um teto orçamentário real, que não pense em incluir também na sua conta os créditos da dívida pública e que dure 20 anos, é uma supressão do regime democrático brasileiro por 20 anos. Isso é muito grave, isso é muito sério do ponto de vista da ciência política. Deixa eu ver se eu entendi um aspecto da fala do senhor, e até porque está na PEC. O fato de o que está escrito lá na PEC, uma possível revisão com 10 anos, então tem esse elemento lá. Independente do governante que estiver eleito, não é? O país é democrático, quero crer que o Brasil é democrático, vamos ter eleições, e independente do governante que for eleito, independente da ideologia, se é direita ou esquerda, ele vai estar de alguma maneira então engessado? Sem dúvida alguma, e mesmo em 10 anos, porque um instrumento normativo capaz de rever as propostas preconizadas na PEC 55, em 10 anos, será uma lei complementar. A lei complementar exige uma maioria qualificada. Então a ideia é, de fato, petrificar o nosso Estado por um período de 20 anos, de modo que a gestão pública garanta o interesse dos credores da dívida pública, independentemente de quem vencer as eleições. Isso, naturalmente,
não há nenhuma autora ou autor na teoria da democracia que possa chamar, né, de um governo legitimado pelo voto e pela soberania popular. Em especial, um caso como o brasileiro. Porque a Suíça fez um teto orçamentário. Ela é, inclusive, citada pelo ministro Henrique Meirelles na exposição de motivos da PEC. Mas ela fez um teto orçamentário de 3 anos e que incluía nas propostas do PEC, ou no conteúdo, do teto, a dívida pública. 3 anos, incluía a dívida pública em um país em que todo mundo já teve acesso à saúde, educação, lazer, habitação, previdência. O Brasil é um país que ainda não conseguiu cumprir com seu dever constitucional de provir os direitos sociais. O Brasil é um país que quer fazer um teto de 20 anos e que não quer incluir a dívida pública. Portanto, não tem nada a ver com o exemplo citado pelo ministro na exposição de motivos atinente à Suíça. Mais do que isso, a carga tributária brasileira é alta para os 10% mais pobres. No meu estudo de mestrado, eu mostrei por A mais B que para os 1% mais ricos, porque dividendo não é tributado, porque a remessa de divisas é facilitada, o Brasil se submete perfeitamente aos critérios da OCDE e do FMI para o conceito de paraíso fiscal. O Brasil é um país que praticamente não tributa renda e patrimônio de quem é rico. Então são os pobres pagando muito tributo para custear essas pessoas físicas aí, os muito ricos credores da dívida pública. E agora a gente quer mexer na Constituição para que o voto dos pobres não possa modificar essa realidade. Isso não é democracia em nenhum lugar do mundo.